Agora às 7h35. Repita. 7h35, pauta 5. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anuncia grupos de transição para economia e assistência social. Simone Tebet, ex-ministras Márcia Lopes e Tereza Campelo e André Lara Rezende são alguns dos nomes confirmados. Os nomes foram divulgados pelo político do PSB ontem à tarde no Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília. Além dos integrantes já conhecidos da coordenação executiva, a equipe de transição confirmou os membros que vão compor os grupos técnicos de economia e assistência social. Para a economia foram anunciados André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. Os economistas André Lara e Pércio Arida são próximos de Alckmin e ligados aos quadros antigos do PSDB. Eles também são conhecidos como os pais do Plano Real. Já Guilherme Melo é ligado ao PT e foi assessor econômico da campanha de Lula. Nelson Barbosa foi ministro da Fazenda no governo de Dilma Rousseff. Na área de assistência social estarão trabalhando Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Tebet disputou a presidência e no segundo turno fez campanha para o candidato petista. Márcia Lopes é paranaense de Londrina, assistente social e professora. Ela foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nos 2 primeiros anos do governo de Dilma Rousseff. Tereza Campelo é economista e professora e também foi ministra na gestão da ex-presidente. André Quintão é deputado federal pelo PT em Minas. É assistente social e sociólogo e foi vice na chapa de Alexandre Calil ao governo de Minas. Geraldo Alckmin também anunciou ontem representantes dos partidos que compõem, até o momento, o Conselho de Transição Governamental. Fazem parte da composição Antônio Brito, do PSD, Carlos Siqueira, do PSB, Daniel Tourinho, do Agir, Felipe Espírito Santo, do PROS, Gleisi Hoffmann, do PT, Guilherme Ítalo, do Avante, Jefferson Coriteac, do Solidariedade. Também fazem parte da lista José Luiz Pena, do PV, Juliano Medeiros, do PSOL, Luciana Santos, do PCdoB, Wesley Diógenes, da Rede e Volney Queiroz, do PDT. Nós vamos agora acompanhar o que Geraldo Alckmin disse sobre o processo de transição e esses primeiros nomes anunciados. Começamos o núcleo, o grupo técnico, o grupo de transição, o grupo técnico na área de economia e o grupo técnico de assistência social. Claro que esses grupos técnicos, eles poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil, lideranças políticas. O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Esse é um trabalho de 50 dias, é um trabalho de praticamente 2 meses, que é de agora até a posse, para ser exato, até uma semana depois da posse. O governo de transição entre os governos ainda terá um total de 31 grupos técnicos com até 4 integrantes na coordenação em temas como saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, entre outros. Olha, muito se falou que o Lula queria fazer um governo diferente, moderno, que não iria repetir as mesmas caras. Pois bem, então a notícia que a Bia acabou de trazer é que a ex-ministra Márcia Lopes vai compor a equipe de transição. Ela é aqui do Paraná, ela é londrinense. Londrina, que nos acompanha pela 104.5 FM agora, sabe bem quem é a Márcia Lopes, né? Sabe bem quem é o irmão dela. Ela é irmã do Gilberto Carvalho, que também está na equipe de transição do Lula, né? Que é um londrinense também, que são amigos íntimos da Gleisi Hoffmann, que também tem a sua debutância, digamos assim, na política, apesar de ser curitibana, lá em Londrina. É em Londrina que ela se forma, a mulher forte na política que ela se tornou, que é ex-mulher do Paulo Bernardo, que é um homem que dispensa apresentações, que é do grupo, ou era pelo menos do grupo do André Vargas, e você vai puxando o fio dos petistas de Londrina, né? Que por muito tempo nos governos petistas formaram o núcleo duro. Então você vê que não tem novidade alguma, que é mais do mesmo. E além do mais do mesmo, na inovação vem ainda mais surpresas. Quer dizer, para mim não é surpresa, talvez seja para alguns. Está aqui na Folha de São Paulo que o Boulos, Guilherme Boulos, aquele que estimula invasão de propriedade privada, vai fazer parte da equipe de transição. E ele vai cuidar, vejam só, vocês, do Ministério das Cidades. Sabe aquela história da raposa cuidando do galinheiro? É isso, não vou cansar o ouvinte, né, com mais argumentos aqui. Olha, a gente falava agora há pouco na live, Mike,
sobre a questão das metáforas. Teve muita gente que acreditou que o fato de que o Lula não apresentava propostas, não detalhava as propostas, era uma estratégia para não ser atacado. Pelo que a gente está acompanhando agora nessa comissão de transição, faz todo sentido. Nesse caso não era uma metáfora. Agora, o que era metáfora, sim, é isso que você trouxe, de que seria um governo novo, trariam pessoas novas. Eu estou vendo uma reedição, quando você olha no detalhe dos nomes, com algumas poucas exceções, quase uma reedição daquele segundo governo Dilma. Você tem ali um ex-presidente do Banco Central dela, ex-ministro. Daqui a pouco, podem escrever, vocês vão ver o Manteiga anunciado para cuidar da área do planejamento. Então, assim, você está reeditando sistematicamente aquilo que tinha de pior do governo Dilma. E mais, até alguns aspectos simbólicos, Mark. Você que cobriu a Lava Jato deve lembrar do Jorge Messias, o famoso Bessias. Ele também está na comissão de transição. Então, assim, você esperava algo... A AGU, né? Isso, para a AGU. Isso, então assim, vale muito a pena a gente começar a rever, porque algumas pessoas que agora se dizem surpresas, enganadas, não podem, porque muitas vezes não é aquilo que eles falam, é aquilo que eles fazem. E eles estão repetindo sistematicamente aquilo que eles falavam, aquilo que eles faziam. E, Marcos, sabe o que me chama a atenção também? Olha só, a comissão de transição está parecendo que está construindo um plano de governo. Tá? Muitos se diziam que o Lula tinha um plano de governo, as pessoas falavam, queriam contrapor, mas nada disso. Parece que eles estão discutindo agora. Quando eu escuto o Alckmin falar, olha, nós vamos construir as propostas. Mas, meu amigo, as propostas não deveriam ter sido feitas antes? Ou você só tinha bravata, só promessa, um número lá absurdo de promessas, uma metralhadora de promessas, e que agora estão descobrindo como vai ser? Será que parece aquele do Cincão, Mark? Ou será que era só mitada, era só meme da internet, era só para ficar bom no corte ali de um podcast ou de outro? É o que me parece, porque agora a gente vê a realidade, o que eles chamam agora de metáfora, em outros momentos poderia ter sido chamado de mentira. Vamos falar aqui, ó. Manchete da Folha de São Paulo. Eu tô usando muito a Folha de São Paulo, que é um jornal de esquerda. Então é um jornal que vai contar pra gente o que o governo Lula vai fazer. A manchete da Folha nesse momento é: Lula terá que cumprir uma promessa eleitoral a cada 14 dias do mandato. Aí a complementação dela é o seguinte: mesmo sem plano de governo detalhado, petista assumiu ao menos 103 compromissos, muitos deles vagos. Quem está dizendo isso é a Folha, que fez campanha para o Lula. Então já começa, inclusive, a cobrar essas bravatas que o Pedroso acabou de se referir aqui. Segundo a Folha, foram pelo menos 103. Desse jeitão aí mesmo, não tem plano, não. Fala que eu vou fazer isso aí, depois a gente vê. Vamos ver como é que serão cumpridas. E mais, a gente vê aí o time de Londrina sendo convocado já nas primeiras chamadas para tal equipe de transição e não vê até agora o nome da fazenda. Quem vai cuidar da economia do governo Lula? Não tem nome. Aí citaram ali o pessoal até que fundou o Plano Real, que fez a concepção do Plano Real, mas quem que é o nome? Nós temos que ter capitão nesse time aí. Até para a gente conseguir enxergar nessa pessoa, né, o futuro da nação. A economia hoje é o principal problema do Brasil. Não tem nome até agora. Mas a companheirada de Londrina, essa já está tudo encaminhado para nomeação.